paz do Senhor Jesus, olha nós aqui de novo. Pastor Jean de Oliveira, coordenador de ensino e pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Nova Cruz. Nossa igreja pastoreada pelo homem de Deus, o pastor José de Souza Vieira. Esse é o terceiro vídeo do assunto sobre métodos de estudo bíblico, para que você aprenda, se motive e também multiplique essa ideia, divulgue esse vídeo, curta, compartilhe, para que mais pessoas possam ser abençoadas se você está sentindo a bênção de Deus por meio desse vídeo. Então vamos lá. Vamos entrar agora nos métodos de estudo propriamente dito. Então existem alguns métodos. De forma genérica, indutivo, dedutivo e trampolim. Esses são os genéricos, certo? O indutivo, você que é o objeto do nosso estudo, é deixar a Bíblia dizer o que Deus quer falar. O método dedutivo, você tem uma ideia e vai pegar alguns textos bíblicos para deduzir alguma coisa daquela ideia sua. E o método trampolim é você procurar passagens bíblicas para reforçar a sua opinião. Você já tem uma opinião e você quer passagens bíblicas para apoiar aquela sua opinião. Esse método trampolim é complicado porque você tira muito texto do seu contexto, certo? Essa forma genérica, mas tem as formas mais específicas. Por exemplo, método de estudo analítico, ele analisa um versículo, ele analisa uma passagem, né? Método de estudo de versículo, ele estuda um versículo. Tem um método de estudo biográfico, você estuda a vida de uma pessoa dentro das escrituras. São os métodos mais específicos, mas o indutivo engloba todos esses métodos bons de uma forma mais intensa, porque ele se detém único e exclusivamente ao estudo das escrituras. É como eu falei no início, ele visa deixar Deus dizer o que ele quer falar no texto sagrado, certo? Então, o método indutivo, ele tem 3 passos básicos. Não é difícil de se dar, é método simples, são passos simples. Primeiro passo é observar, anota aí. O segundo é interpretar e o terceiro é aplicar. Quando você pega o texto bíblico, você vai colocar o método indutivo, pega um papel e uma caneta, escreva aquela passagem bíblica, aquela referência, e você comece a ler o texto. Leia o texto que você vai estudar, leia uma, leia duas, leia 3, leia 4, leia 5, leia 6, leia quantas vezes for necessária, porque a sua interpretação vai depender da sua capacidade de observação. Nessas leituras, você vai procurar anotar tudo que é importante naquele texto para responder algumas perguntas. Quem fala no texto? Quem está no texto? Quem é o autor daquele texto? O que é que se tem nesse texto? Onde? O texto cita algum lugar geográfico, alguma cidade, algum rio? Onde? Por quê? Por que isso foi escrito? Por que isso está aqui? Você tem que fazer essas perguntas básicas para que você comece a ter uma boa observação. Não deixe passar nada. Quem faz o método indutivo precisa ter o hábito de escrever. Então vai escrevendo. Depois que você faz todas as suas anotações, você pode ter uma boa interpretação. Na observação, você responde o que o texto diz. Na interpretação, você responde o que o texto significa. Então você vai buscar, desde o início das suas leituras, das suas anotações, o sentido literal do texto, analisando o contexto. Texto sem contexto é um pretexto para criar certas coisas, já dizia os grandes teólogos aí. Então não existe um estudo de um texto sem um contexto. No contexto você vai encontrar a cultura daquela época, você vai encontrar ali como viviam aquelas pessoas naquela cultura, quem estava na política, você vai encontrar ali tudo isso, né? Então, você vai interpretar o texto a partir das suas boas observações. Nessa interpretação, você pode precisar de algumas ferramentas, como um dicionário da língua portuguesa, um dicionário bíblico, certo? E você tem que seguir a regra máxima da interpretação. A Bíblia interpreta-se a si mesma. Você vai precisar de uma concordância ou de uma chave bíblica, aquelas referências cruzadas, para que você olhe outras passagens que falem do mesmo assunto, mas de uma forma diferente, que você pode ter outra passagem, a interpretação para aquela que você está lendo. Então, interpretar é explicar o que o texto significa. Também nessa maneira de interpretar, depois das suas observações da leitura, você tem que procurar as palavras-chave. O que seria a palavra-chave? É como se fosse a palavra principal que abre o entendimento daquele texto. Então, geralmente, vai ter a palavra principal, uma palavra, uma expressão principal naquele texto que você está estudando, certo? Não desconsidere as palavras-chave, que é importante para o seu estudo. Depois, você vai aplicar o texto sagrado à sua vida. Observou, fez todas as anotações, quem, quando, o que, por quê, etc, etc. Observou o contexto, política, religião da época do texto bíblico, observou tudo isso, fez a interpretação, o que é que significa,
como entender esse texto aqui, fez tudinho, agora você vai para a aplicação. A aplicação é como isso funciona em mim. Li, observei, aprendi, interpretei. Como isso funciona em mim? Como funcionaria nas pessoas que me cercam, certo? Na aplicação você faz algumas perguntas. Aquilo que você interpretou, há algum exemplo a seguir? Se você estudou uma passagem que fala de uma vida, há algum exemplo ali que eu preciso seguir de algum personagem bíblico? Esse texto aqui revela algum pecado, alguma coisa que eu praticava e eu tenho que deixar? Olha, existe alguma ordem a seguir, algo que eu não fazia como uma pessoa, como um cristão, e agora eu preciso fazer? Tem alguma promessa nessa passagem para mim crer? Para mim me apegar a essa promessa? Alguma ação para eu fazer, para eu praticar? Então isso se chama aplicação do texto que você estudou à sua vida. Então o método indutivo, ele dá esses 3 passos: observação, interpretação e aplicação. Observação, o que o texto diz. Interpretação, o que o texto significa. E aplicação, como esse texto funciona na minha vida. Lembrando que, para você ter uma boa interpretação, precisa ter uma boa observação. Então leia. Leia quantas vezes for necessário. Anote tudo que você achar de interessante naquela passagem. Faça uma boa interpretação, uma excelente aplicação e viva o melhor método de estudo das Escrituras, que é o método de estudo bíblico indutivo. Deus abençoe e faça você se aprofundar e caminhar nos estudos das Escrituras. Muito bem, gostou? Se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos para que ele se torne relevante no YouTube e alcance mais pessoas, e compartilhe em suas redes sociais, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, no seu WhatsApp, tá certo? Mas compartilhe, faça com que essa ideia chegue a mais pessoas.